Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Efésios 6, do 10 ao 13. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pés e firmes. Hoje, eu venho aqui através dessa passagem tão conhecida, Efésios 6, que fala sobre a armadura do Senhor, que nos afirma que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Meu irmão e minha irmã, eu creio que você já deve ter ouvido essa passagem muitas vezes, mas por que será que nós, no nosso dia a dia, muitas das vezes esquecemos que a nossa luta ela é espiritual? Porque muitas vezes nós não percebemos que o nosso posicionamento não é espiritual. Olha só, a palavra do Senhor diz, e eu sempre repito em minhas mensagens, que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas o homem carnal não discerne as coisas, porque ele pensa que as coisas do Senhor são loucuras. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que essa mensagem não chegou a você por acaso. Eu já trouxe essa mensagem antes aqui, utilizando esse mesmo contexto, mas o Senhor ministrou ao meu coração que existe alguém que precisa ouvir isso. Essa mensagem diz que nós devemos usar a armadura do Senhor no dia mau. Qual é o dia mau, meu irmão e minha irmã? Muitos momentos nós passamos de opressão, dificuldade, nós passamos conflitos internos, conflitos com as pessoas, nós passamos dificuldades e coisas que muitas das vezes nós não sabemos explicar. Muitos de nós não conseguem discernir que isso pode ser ataque espiritual, pode ser uma estratégia maligna para nos deixar enfraquecidos. Nessa passagem diz claramente: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, usando a armadura de Deus. Bom, muitos de nós já ouviu falar da armadura do Senhor, mas muitos de nós ainda não conseguiu discernir como aplicar isso de maneira íntegra na nossa vida. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que é muito importante que você entenda claramente o que o Senhor está querendo nos dizer no dia de hoje. Se a nossa luta é contra principados e potestades, então nós devemos saber nos posicionar de maneira espiritual. Devemos orar? Sim, devemos orar. Mas o nosso posicionamento, as nossas decisões e tudo o que fazemos implica diretamente nas ações espirituais que nos cercam. Por isso hoje eu quero trazer à sua memória a armadura completa do Senhor, que diz que devemos usar o cinto da verdade em momentos em que o inimigo coloca em nosso coração um orgulho profundo, nos causando uma vergonha e nos fazendo querer mentir. Olha só, quando o Senhor diz que nós devemos usar o cinto da verdade, é porque Ele está dizendo claramente: você não deve viver dentro de nenhuma farsa, de nenhuma mentira. Não deve sentir medo de falar a verdade, não deve sentir orgulho e vergonha pela situação que está passando, mas deve sempre caminhar dentro da verdade do Senhor. O cinto da verdade poupa você de estratégias malignas, porque o inimigo de nossas almas, ele planta um orgulho em nosso coração, faz a gente sentir medo, vergonha, nos faz mentir e depois ele nos ataca com a própria mentira que contamos. Por isso hoje que você entenda a importância de usar o cinto da verdade, falando a verdade em todo o tempo da sua vida. Quando o Senhor nos diz que devemos usar a couraça da justiça, Ele está dizendo claramente: não
Não use balanças injustas, não haja por interesse, eu já disse isso aqui em outras mensagens. Não se aproveite das situações, não tire vantagem, mas haja como maneira justa, mesmo que isso não te favoreça. Haja de maneira justa, pois quando nós agimos com justiça, colhemos justiça. A palavra do Senhor tem um princípio, que nós colhemos aquilo que plantamos. Se não somos justos, se somos injustos, se nós agimos com balanças injustas, se nós agimos por interesse, se nós fazemos as coisas para nos aproveitarmos da situação, o inimigo de nossas almas, que está descrito nessa palavra, nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. Ele usa as nossas ações, olha só, ele lança a seta na sua mente, ele faz você acreditar que a ideia foi sua, para que você se aproveite de situações, para que você haja de maneira injusta, para que você se favoreça em determinadas situações, e assim você não se posiciona de uma maneira justa, não usa a couraça da justiça, e com isso ele cria estratégias para te pegar. Eu quero dizer a você que aprender a usar a armadilha do Senhor te fará ser forte no Senhor, aumentará o poder do Espírito em você e te livrará das astúcias do inimigo. Nesse contexto também, a armadura nos convida a usar os calçados da paz. O que é o calçado da paz, meu irmão e minha irmã? O inimigo de nossas almas vai colocar em nosso caminho pessoas que vão nos ofender, pessoas que vão nos humilhar, pessoas que vão criar circunstâncias para tirar a nossa paz. Mas se nós estivermos firmados no Espírito, usando a armadura do Senhor, nós fugiremos das confusões, evitaremos confusões, fecharemos a nossa boca, não falaremos além daquilo que é necessário ser dito. Se você está alterado, não fale uma só palavra, fuja dessa circunstância. E eu não estou dizendo para se acovardar, mas estou dizendo a você que use sim os calçados da paz, apazigue situações. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que apaziguam, pois são chamados filhos de Deus. É necessário que muitas das vezes a gente recue para que a paz seja permanecida no meio dos outros. Outra parte da armadura do Senhor que é nos colocado é o escudo da fé. Muitas pessoas não entendem como usar o escudo da fé, e eu quero te dizer aqui que quando você estiver em momentos em que você sentir medo, onde a circunstância saiu do seu controle e você está vendo o cenário bagunçado, existe insegurança no seu peito, você está com dúvida, você não sabe quais serão os próximos passos, você não entende exatamente o que vai acontecer, esse é o momento de você usar o escudo da fé. O escudo da fé alimenta a esperança em nosso coração de esperar que Deus fará o melhor, que Deus vai prover o que precisamos, que Deus vai trazer as pessoas certas, que Deus vai agir conforme aquilo que é a nossa necessidade. Usar o escudo da fé é não permitir que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, o maligno, coloque dúvida em nosso coração e nos encha de medo e insegurança. Ele simplesmente lança uma seta de dúvida. Quando vê, nós já estamos nos sentindo inseguro, anulamos a nossa fé e daqui a pouco já estamos dentro de uma opressão maligna, onde nos causa medo, onde nos traz um grande posicionamento de medo e insegurança. Por isso hoje que você entenda que é necessário usar o escudo da fé para que você possa se blindar contra as astúcias do inimigo. Use também o capacete da salvação. O capacete da salvação é o momento em que você entende que você precisa orar para blindar a sua mente e os seus pensamentos. Nós devemos nos posicionar da maneira correta, sim. Devemos usar a armadura, sim, mas devemos orar também. Orar para que o Senhor blinde os nossos pensamentos. Meu irmão e minha irmã, nós estamos nesse mundo e sabemos que temos inimigos astutos. Eles agem contra nós o tempo inteiro, não tiram folga. Eles são governantes, eles são autoridades do mundo espiritual, mas o maior está conosco e nós devemos nos posicionar da maneira correta. Por isso, hoje entenda, o capacete da salvação te garante uma blindagem, te garante um posicionamento de coragem e ousadia, para que você não tenha medo das ofensas, das ameaças malignas, mas que você confie que o Senhor ele está te guardando, que você está sim salvo por aquele que morreu na cruz por você. Outra parte que você precisa usar é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Nós vemos na passagem em que conta que Jesus estava no deserto, que ele usou muito a espada. Muitas das vezes o inimigo tentou atacá-lo com a própria palavra, mas com a própria palavra Jesus revidou. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que o inimigo não pode colocar dúvida em nossos corações. Ele não pode nos mandar para a direção errada, ele não pode nos confundir, porque nós sabemos a vontade do Senhor. Perceba,
É importante que você conheça os princípios bíblicos. É importante que você conheça a verdade da palavra de Deus, porque em nenhum momento você vai ter dúvida de qual ação deve tomar. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Muitas das vezes nós estamos passando por momentos da nossa vida, dias maus, como diz essa palavra, dias em que nós estamos sem saber quais serão os próximos passos, estamos sem o prover, estamos sem saber como resolveremos as situações e nós precisamos tomar decisões. E é exatamente nesse momento que nós devemos aprender a aplicar os princípios bíblicos. Muitas pessoas querem resolver os seus problemas tomando vantagem, passando na frente, fazendo coisas que vão contra os princípios do Senhor, mas quando nós usamos a espada do Senhor, a palavra do Senhor, nós sabemos que o Senhor não aprova determinadas decisões. E aí nós vamos pelo caminho certo, mesmo que esse não nos favoreça, mesmo que esse faça nós sentirmos momentos de vergonha, mesmo que isso abata o nosso orgulho, mesmo que isso faça com que a gente não caminhe exatamente da maneira que nós queríamos, mas nós andamos dentro do princípio bíblico, e dentro do princípio bíblico nós sabemos que o Senhor vai nos honrar. Nós devemos ser fortes no Senhor, devemos nos fortalecer em espírito, devemos usar a armadura do Senhor para os dias maus. E olha, meu irmão e minha irmã, eu quero ser honesta com você que está me ouvindo. Nós passamos dias maus, e não são poucos. Não devemos ser hipócritas e dizer, não, de vez em quando eu passo um dia mal. Não, nós estamos num mundo que jaz no maligno. Estamos num mundo onde as pessoas estão corrompidas e elas são usadas constantemente para nos atacar. Então nós devemos sim usar a armadura do Senhor, falar a verdade, andar em justiça, caminhar nutrindo a paz. Devemos alimentar a nossa fé, devemos crer na salvação e mais do que tudo isso, devemos aplicar a palavra do Senhor em cada ação que nós formos tomar. Que hoje você possa aprender a aplicar na sua vida a armadura completa do Senhor, entendendo que a sua luta não é contra o seu irmão ou a sua irmã, não é contra os seus parentes, a sua luta não é contra aqueles que te cercam, mas é contra aqueles que você não pode ver, contra principados e potestades que usam a mentira para te destruir, que usam as injustiças para te destruir, que coloca você em confusão para te destruir, que rouba a tua fé colocando medo no seu coração, que faz você acreditar que não será salvo, mas que será destruído, que te amedronta, que te oprime, que faz você não ter disposição para conhecer a palavra do Senhor e lutar contra isso. Por isso que hoje você entenda que a sua luta ela é espiritual e o seu posicionamento, ele vai fazer toda a diferença para que você possa ser firme e forte nos dias maus. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E quero pedir a Ti, em nome de Jesus, Senhor, que volte a sua atenção para nós. Eu me coloco, Senhor, nessa oração, pedindo ao Senhor a sua infinita misericórdia. Deus, nós precisamos da sua ajuda, precisamos da sua misericórdia, da sua graça, precisamos do discernimento para que o Senhor nos mostre os momentos certos, Senhor, de fugir da aparência do mal. Senhor, nos ajude a ser verdadeiros em todas as circunstâncias, não importa o que aconteça. Senhor, nos ajude, Senhor, a ser justos, a caminhando com a armadura completa. Senhor, nos ajude a retroceder e caminhar em paz, não alimentando conflitos, Senhor, não alimentando confusões, mas simplesmente levando as suas boas novas, usando a nossa boca para abençoar o nosso próximo. Nos ajude, Senhor, a fortalecer a nossa fé, tire toda dúvida, todo medo, toda insegurança. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor que fortaleça a nossa mente, nos blindando com o capacete da salvação. E nos ajude, Senhor, a aprender mais a Tua palavra, a nos alimentar mais da Tua palavra e a usar a Sua palavra no nosso dia a dia como uma espada que vai nos salvar, que vai nos ajudar. Nos ajude, Senhor, a orar da maneira correta, a nos posicionar da maneira correta. Senhor, eu creio que essa oração ela vai ter um mover espiritual muito forte, que essa semente será lançada para dar muitos frutos e que o Senhor vai cumprir o propósito que o Senhor tem nessa palavra. Então, em nome de Jesus, que essa semente não seja roubada, mas que ela seja semeada neste coração que está me ouvindo e que em nome do Senhor Jesus, a partir desse momento haja um divisor de águas, que essa pessoa não permaneça mais da mesma maneira, mas que ela compreenda que não está lutando contra seus amigos, contra seus parentes, contra seus colegas, mas que ela está lutando contra principados e potestades e que ela possa retroceder, obedecendo a Tua palavra, usando a Tua armadura e confiando em Ti. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.